Mas enfim, Clóvis, vamos começar falando sobre o esquadrão, vamos começar falando sobre o tricolor baiano, que negócio fechado, renovação de contrato com o zagueiro David Duarte, o Clóvis. O Bahia renovou o contrato do zagueiro até 2027, ele que foi titular absoluto nessa temporada, não joga, né, tá machucado, só volta na temporada de 2026. David Duarte e Bahia estenderam a união por mais um ano, o contrato do zagueiro de 30 anos foi prolongado e agora vai até o final de 2027, tá? O anúncio foi feito pelo clube na tarde dessa quinta-feira, Clóvis. David chegou ao Bahia em 2023, né? Mas conquistou seus passos apenas em 2025. Ele tem mais jogos nesse ano, foram 43, que nos outros 2 anos somados, tá? Foram 22 em 2023 e 13 jogos em 2024. Na temporada atual, o zagueiro se tornou titular absoluto do sistema defensivo do Rogério Ceni, ao lado do Ramos Mingo. Contudo, teve diagnosticado um estiramento muscular na coxa esquerda e não joga mais nessa temporada. Ele, que usa a camisa 33, é o líder do Bahia em corte 156 no Campeonato Brasileiro e venceu 77 duelos aéreos com 72,6% de acerto, tá? O maior índice aí do elenco nessa competição, meus amigos. O Bahia, rapidamente, o Bahia emitiu uma nota, né? O Sport do Bahia SAF comunica a renovação contratual do zagueiro David Duarte, o novo vínculo do defensor, terá duração até o fim de 2027. Eu tenho minha opinião sobre essa renovação do David Duarte, né? Eu vou emitir essa minha opinião, mas antes eu quero ouvir o Clóvis. Clóvis, David Duarte permanece no Bahia até 2027, Clóvis. Olha, Jonas é um bom zagueiro, fez uma boa zaga com o Mingo, só que chega uma hora que a gente tem que pensar assim, ou a gente vai melhorar a equipe ou vai deixar do mesmo. A equipe do Bahia faz excelente partida na Fonte Nova, mas fora de casa faz péssimas partidas. A renovação é para quê? Para começar a fazer um elenco forte? Tudo bem, até merece mais um ano, pelo ano que passou em 2025. Mas já está na hora do Bahia contratar, no mínimo, 3 zagueiros mais poderosos que venham para ser titular. A cada ano que passa, o aporte que tem o Bahia tem que vir para contratar zagueiros que venham para ser titular, zagueiros que imponham mais respeito. Nada contra o David Duarte, mas eu acho que uma renovação, de repente, para compor um elenco para o ano que vem, podemos ter perdas, mas eu acho que o David Duarte fez um bom papel, mas não é o zagueiro que o torcedor do Bahia queria para o ano que vem. O torcedor do Bahia queria um zagueiro mais poderoso, um zagueiro que imponha mais medo, mais representatividade na zaga do Bahia. Eu acho que está na hora do Bahia elevar esse patamar de time. Se manter o time de 2025, a gente sabe que é onde a gente pode chegar. Tá no mudo. Eu tenho minha opinião sobre a permanência do David Duarte, tá? Critiquei muito o David Duarte, porque para mim ele é um jogador extremamente limitado. Eu sempre coloco o Bahia em outro patamar. Eu acho que o Bahia está entrando em um patamar que não pode ter o David Duarte com 30 anos, né? Como o principal zagueiro, um dos principais zagueiros ou titular. Eu concordo que a renovação dele por um ano pode ter sido até acertada para composição de elenco, mas concordo com você, Clóvis, quando você fala que o David Duarte, que o Bahia, melhor dizendo, precisa de uma linha defensiva mais robusta, que imponha mais respeito, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês, tá? Eu posso estar falando uma grande besteira, mas o que jogou para mim o Gabriel Xavier e o Canu como dupla ano passado, inclusive vai ser essa dupla que vai jogar, já a gente vai trazer isso aqui também, do jogo que acontece amanhã, lembrando que amanhã tem Juventude e Bahia e Juventude, no Alfredo Jaconi. Canu e Gabriel Xavier, ano passado, para mim, levaram o time do Bahia nas costas, tá? Que estava oscilando muito a partir do momento que essa defesa, de alguma forma, se achou dentro ali do campo, né? O Bahia ele começou a andar um pouco mais. Eu não gosto da defesa com Ramos Mingo e também com o David Duarte. Eu acho que o Ramos Mingo tem condições de ser o titular pela esquerda. Fico muito chateado porque contrataram o Luiz Gustavo, que é um baita jogador, uma baita promessa, tirou aqui do Vasco da Gama um zagueiro pelo lado esquerdo muito promissor, muito bom, e sequer estreou o Luiz Gustavo, né? Jonas, mas sai de cima do muro, Jonas. Você é a favor ou contra a permanência do David Duarte? Se no planejamento do Cadu Santoro, tá, eu não tenho informações de que ele está buscando outro zagueiro. Deveria. Mas se no planejamento do Bahia e do Cadu Santoro ele está buscando um zagueiro mais contundente para ser o titular efetivamente ao lado do Ramos Mingo aí desse Bahia, beleza. Agora, se na cabeça dele tá bom e tá tranquilo, o David Duarte é esse fenômeno, aí não, porque o David Duarte, para mim, ele é um jogador que simplesmente, ele é um jogador para compor elenco. E nas últimas partidas, antes dele se machucar, ele estava jogando muito mal. Ele foi alçado da titularidade pelo Rogério Ceni porque
ele tem um porte físico muito avantajado. Mas não adianta você ter um porte físico avantajado se você não está subindo para cabecear. Pô, todas as bolas que vão cruzadas na área tá gerando problemas defensivos ali para o Bahia. Tá? Então, assim, sou a favor da permanência dele por mais um ano, mas eu não acho que ele é o salvador da pátria e muito menos acho que ele deveria ou deva ser o titular da defesa do Bahia. A torcida do Bahia tem criticado bastante o Gabriel Xavier, mas eu acho o Gabriel Xavier mais jogador que o próprio David Duarte. Né? Repito, ele tá do Bahia desde 2023, jogou 24 e só conseguiu agora performar em 2025 com 30 anos de idade. Mais uma vez eu repito, eu sou a favor da renovação contratual dele por mais um ano. Foi inteligente, o Grupo City renovou por apenas mais um ano, né? Mas eu também acho que Cadu Santoro está mais uma vez extremamente lento, né? Jonas, mas nem abriu a janela. Gente, deixa eu explicar uma parada para vocês. Dirigente não começa a procurar reforço quando a janela abre. Pô. A janela, ela funciona para você efetivar a contratação, não para você buscar a contratação. A contratação ela se busca antes de a janela abrir. Quando a janela abre, você vai lá e oficializa e anuncia, né? Então, assim, mais uma vez, está começando muito lento, a gente está buscando algumas informações, de repente vocês podem falar, mas você não sabe. Pode ser, de repente a gente não sabe, as minhas fontes estão desinformadas, mas até o presente momento a gente não tem informação de que o Bahia esteja no mercado para contratar um baita zagueiro. Ano passado, muita gente sacaneou quando eu trouxe essa informação exclusiva, tá? Aquele que depois repercutiu também, do César Luiz Merlo, depois o Eric Faria, ao vivo, no Sport TV repercutiu essa notícia, que o Bahia tinha negociação avançada com o de César. Sendo que, no final ali da negociação, o de César foi lá e colocou empecilho, né? Não empecilho, mas aumentou os valores. Opa, não foi isso que a gente acordou. Seria uma baita dupla de zaga. De César, do Racing e o Ramos Mingo. Tá? Então, acho que efetivamente tinha que renovar sim com o David Duarte, mas não acho que o David Duarte deveria ser titular na temporada de 2026. Até porque nesse percurso que o Bahia está caminhando, Clóvis, nessa escada que o Bahia está caminhando para poder subir de patamar, né, eu acho que 2026 tem que ser o ano do Bahia. O ano que o Bahia vai para a Libertadores para a fase de grupo, o ano que o Bahia vai disputar ponto a ponto com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Cruzeiro o título brasileiro. Então, com todo respeito e admiração que eu possa ter ao David Duarte, né, eu não acho que ele seja esse zagueiro do Bahia para disputar títulos grandes. Eu acho que ele é extremamente limitado, mas é um bom jogador apenas para composição de elenco, e eu creio que o Bahia tem que ir no mercado para trazer esse zagueiro, porque se você for olhar os grandes clubes, o Clóvis, todos os grandes clubes têm um zagueiro foda, tá? Você olha aqui, o Cruzeiro foi lá buscar o Fabrício Bruno, seleção brasileira. O Flamengo tem 4 zagueiraços. O Palmeiras tem o Gustavo Gomes, porque sempre o garoto que tá do lado desse cara foda, o garoto ele se sente seguro, né? E consequentemente as coisas funcionam, sabe? Então acho que falta pro Bahia algumas coisas, né? De caráter de pegada, que a gente sinta ali, sabe? Os caras estão ligados, e precisa de um zagueiro também que coordene, um zagueiro que seja experiente e que eleve o patamar do Bahia na próxima temporada, tá bom? O Fluminense vai vencendo o São Paulo e com isso o Bahia vai se classificando para a Libertadores, já tá certo, né? Não se sabe na fase de grupos ou não se sabe se vai para pré-Libertadores, mas com essa derrota do São Paulo para o Fluminense, São Paulo não alcança mais o Bahia e com isso o Bahia está na próxima Libertadores da América. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Fala, Clóvis. E sobre a zaga do Bahia, é uma zaga que esse ano foi muito deficiente. O Bahia tem 43 gols tomados. Fez 47, tomou 43. Tem um saldo incrível de 4 gols apenas. E o Bahia, no momento, está em 6º lugar. Quer dizer, 7º por causa do Fluminense. Tem que rever isso aí. Não é uma zaga confiável. Não é uma zaga que você possa impor medo. É uma zaga que todo mundo vai olhar e vai falar, opa, tá para furar. A zaga do Bahia do ano passado, infelizmente, esse ano não andou bem. Mingos foi a contratação, correspondeu ao meu modo de ver. Eu acho ele um baita zagueiro, raçudo, tem vontade, mas infelizmente os demais deixaram a desejar. Tem que olhar isso aí, ver o que está acontecendo, chamar o Rogério Ceni e falar: olha só, bonitão, a gente faz 47 gols, mas tomar 43, como é que a gente vai ser campeão? Como é que a gente vai chegar no lugar? Tu tá aí com a listagem aberta? Tu tá com a listagem de gols aberta? Vê quantos gols tomou o Flamengo líder do campeonato e o Palmeiras vice-líder. Só pra gente entender a que ponto tá essa defesa do Bahia. O Flamengo fez 74 gols e tomou 24.
O Palmeiras fez 60 gols e tomou 32. O Cruzeiro fez 52 e tomou 25. O Mirassol fez 58 e tomou 34. O Botafogo, que é o mais distante desses 4 primeiros colocados, fez 50 gols, mas tomou só 32. O Bahia não. O Bahia começa a abrir aquela turma de poucos saldos de gol. 47 contra 43. Então, assim, desses times que estão brigando pra Libertadores aí, né? Os G6, vamos colocar, o Bahia é a pior defesa, né? O Bahia passa a ser a pior defesa. O Fluminense fez 40 gols, mas agora com 43 e tomou 38. Então, agora assim, o Fluminense tem um saldo maior. Então, assim, isso que o Clóvis trouxe foi preponderante para a gente entender até que ponto a defesa do Bahia merece uma renovação de contrato ou, se não, até mesmo merece se reforçar. Né? Eu repito, eu acho que a renovação com o David Duarte para composição de elenco ela é importante, tá? Mas eu não acho que ele deva ser titular na próxima temporada, que eu tenho certeza que vai ser a temporada do Bahia nesse novo projeto envolvendo o Grupo City, enfim, eu acho que ano que vem é o ano do Bahia brigando efetivamente nas cabeças de todos os campeonatos, seja Campeonato Brasileiro, seja a Copa do Brasil, seja Libertadores, eu acho que, e para isso passa muito por uma defesa muito mais segura que tome menos gols do que tomou nessa temporada aí, tá bom? Deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal.